Boa tarde a todos. Nós hoje vamos falar sobre um aspecto que está no céu e que vai ficar até o dia 8 de novembro. E é um aspecto que, como eu coloquei ali, né, ano de conscientização e crescimento. Realmente é, porque o planeta Júpiter é considerado na astrologia o grande benéfico, ele abre a consciência da gente. Só que ele está transitando num signo até o dia 8 de novembro, que é um signo de uma dualidade muito forte. É um signo de água, mas não é qualquer água. Não é água de Câncer, não é água de Peixes. É água das profundezas dos rios, dos oceanos, dos lagos, aonde há muita lama, né? Então, é uma coisa que a gente vai precisar muito trabalhar com essa energia para entender as situações que estão sendo criadas. Algumas pessoas reconhecem, outras não. Mas a gente sabe que é para um crescimento, tá? E não vê essas situações, pode ver como algo desafiante, mas nunca como algo negativo, porque não existe nada de negativo na nossa programação existencial, tá? Então, como eu coloquei ali, ano de conscientização e crescimento, pelo amor ou pela dor, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher, né, com que nível de consciência nós vamos encarar as situações que acontecem. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que fazer escolhas. Essas escolhas dependem, né, do nosso nível, vamos dizer assim, de resposta, inclusive nível de conhecimento, tá? A astrologia é o estudo das relações dessas energias cósmicas e universais. E essas energias, óbvio, né, elas não são visíveis. Então, a gente só sente, só percebe com os acontecimentos e com as coisas que acontecem, tá? Todos os acontecimentos, não só nós humanos, como na Terra, tá? Essas energias nos influenciam, tá? A astrologia é uma ciência oculta, porque ela trabalha com forças ocultas, que são as forças universais, forças cósmicas, forças planetárias, tá? Então, a astrologia, a numerologia, a alquimia, todas essas têm uma base na ciência, mas elas veem coisas, percebem coisas, denunciam coisas que a ciência não faz. Mas, graças a Deus, agora nós estamos vivendo um momento que a ciência está reconhecendo. Então, espiritualidade, ou tudo que vem do astral, está agora se unindo, né, com a ciência. A ciência está validando muitas coisas que, depois do iluminismo, foi cortado, né? Tá? Então, assim como a alquimia, que é considerada antecessora da química moderna, a astrologia é pautada na astronomia. Inclusive, nós temos tábuas astronômicas para ver o movimento dos planetas. Por isso que eu disse, Júpiter vai estar em Escorpião até o dia 8 de novembro. Da onde eu tirei isso? Da efeméride, tá? E já houve astrônomos que calcularam o movimento dos planetas. Eles não são o signo, eles são pelas constelações, tá? Então é isso. Ela é uma das 3 grandes ciências herméticas, como eu falei, a alquimia, a própria magia e a astrologia. A astrologia vai se basear nessas leis universais e como elas influenciam o ser humano. E eu queria deixar bem claro, influenciar é uma coisa, determinar é outra, não determina ninguém. Nós temos o livre-arbítrio de fazer as escolhas, de como é que nós vamos responder a essas energias. Mas para responder a gente tem que ter consciência. A gente tem que saber o que é que está acontecendo, tá? Então é isso aqui. A astrologia é uma ciência hermética exatamente por isso. Ela conhece e compreende a natureza, a essência dessas energias, dessas forças ocultas da natureza. Tá? Essas forças permanecem veladas ao olhar dos profanos, que ignora a sua existência por absoluta incapacidade de percebê-lo. Uma pessoa comum, ou seja, um profano, não consegue perceber isso, né? Mas uma pessoa que já sente, já percebe que tem alguma coisa diferente, por exemplo, a cada ano nós temos um mapa de nascimento, que é o mapa natal. A cada ano, no dia do nosso aniversário, um outro céu se forma e tem um outro mapa, que se chama Revolução Solar. Não é que ele vai neutralizar o outro, ele simplesmente vai influenciar. Eu vou mostrar depois como é que é isso. Então é muito importante. A própria pessoa sente, esse ano eu estou mais, sabe, mais preocupada, eu estou mais certinha, eu estou mais organizada. A pessoa sente que muda temporariamente. Por quê? Às vezes está com ascendente Capricórnio. E ela não tem esse ascendente, ela não tem essa energia. Então, naquele ano, ela trabalha com aquela energia. A astrologia é uma ciência oculta, porque ela é uma ciência hermética.
Ela trabalha com as leis herméticas, tá? E tem a ver, com todo mundo conhece, Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. Ele tem uma série de leis que são herméticas, ou seja, dessa visão oculta da realidade. Ele diz no livro dele, que é o Kybalion, os princípios da verdade são 7. Aqueles que os conhecem perfeitamente possuem a chave mágica, ou seja, aquela chave que abre e resolve situações na vida, tá? Com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Óbvio que ele está falando no sentido figurado, né? No sentido simbólico, essas portas do templo são as situações com as quais a gente vive se a gente tiver essa visão desse mundo velado, desse mundo hermético, desse mundo oculto. Isso é muito importante. O primeiro princípio que a astrologia trabalha, que é o princípio da analogia, assim em cima como embaixo, tá? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Esse é o princípio básico da astrologia. É uma correspondência. O céu se materializa em eventos. Até se materializar em eventos, todo mundo aqui sabe que a gente não tem só esse corpo. Nós temos vários corpos sutis, né? Vários corpos de luz. Então, vem vindo pelo nosso corpo intuitivo, pelo nosso corpo mental, pelo nosso corpo emocional, né? Então, a maneira como a gente vai responder àquele acontecimento que vai acontecer daquela forma que as energias estão mostrando, mas nós temos a maneira de responder de uma forma mais elevada. Um outro princípio muito importante é o princípio da vibração, tá? Como diz Alice, isso é do próprio livro dele. Nada está em repouso, tudo se move no universo. Tudo está vibrando e gerando ondas eletromagnéticas, tá? Então, isso é uma coisa que está validando muito a astrologia nesse momento por causa disso. Os planetas emitem essa energia através dessas ondas eletromagnéticas. Todos os planetas, todos os corpos celestes emanam essa energia e criam um campo, tá? De ressonância vibratória. Inclusive, se vocês perceberem, de uns tempos para cá, começaram a aparecer vários tipos de terapias, e agora eu me lembrei de uma dessa, que tem da ressonância, tá? Então, essas ondas eletromagnéticas, né, que tem os prótons, elétrons e nêutrons, criam esse campo magnético, né? Tudo, absolutamente tudo, na realidade que a gente vive, material, né, tem essa vibração. Tudo é feito de átomos. Tudo é feito de átomos, tá? Então, a gente vai classificar os prótons, que é a energia magnética, como a energia de atração, a energia do amor. Porque prótons e nêutrons ficam no núcleo do átomo. Só o elétron é que circula e tem esse movimento, tá? Já o elétron traz luz. Então, tudo, absolutamente tudo, tem essa força eletromagnética. Eu estou falando tudo isso porque depois eu vou falar desse livro, que é de um médico psiquiatra, que ele começou a testar os pacientes dele com a cinesiologia, ou seja, são determinadas, vamos dizer, máquinas, ferramentas que ele usa, e de acordo com a vibração eletromagnética que todos nós temos, quem é evidente vê a aura, vê a nossa vibração eletromagnética, ele ia posicionando a vibração de cada emoção, e ele escreveu um livro sobre isso, nós vamos ver isso depois, tá? Então é isso, essas energias. Nós aqui temos até um exercício desse aqui na IEV, que é a técnica da equanimidade. Mas isso é isso, é buscar, como o próprio budismo fala, o caminho do meio, que é o caminho da neutralidade. Então isso aí é muito importante, porque este caminho é que dá poder, né? Esse caminho é que dá poder. A energia Yang, né, que é a força centrífuga, vai dar a luz, assim como o Yin vai dar essa energia da atração, que é a energia do amor. Então, a gente pode classificar, né? A gente sabe, né, que o nosso hemisfério esquerdo está ligado a essa energia Yang, essa energia da luz, e é a energia justamente do presente, da consciência. Inclusive, existe uma meditação, na qual eu até trabalho com ela, que é Mindfulness. É trazer a pessoa sempre para o momento presente. Não tem que viver no passado. E não tem que criar expectativas e ansiedades em relação ao futuro. Mesmo que o futuro ele é feito com o que você vive no presente, tá? Então, sempre o caminho do meio é o caminho do poder, é o caminho do equilíbrio, é o caminho da equanimidade. E justamente tem a ver com o futuro, com a supraconsciência.
porque a gente tem que se desligar de um processo de inconsciência ou de um processo do passado para poder buscar esse caminho de equilíbrio, esse caminho de equanimidade, que é o caminho do meio, que é como a junção. Aqui mesmo nós temos um tratamento, né? A vibração dos hemisférios, né? Quando a gente trabalha o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito para equilibrá-los. Então isso é muito importante, a gente ter o equilíbrio dos hemisférios, porque esse equilíbrio é que vai levar a gente a essa equanimidade, a essa neutralidade mental, tá? Obviamente, serenidade de espírito. Então, veja bem, entrando aqui agora na seara da astrologia, este é um ano que tem a regência de Júpiter, além de ter a regência de um orixá, né, que é o Exu. Então, esse Júpiter, nesse caso, traz para todos nós, até março de 2019, essa possibilidade de expansão da consciência. Só que, como eu disse, está passando num signo, que é um signo que mexe nas entranhas, que é um signo que vai na profundidade do ser, tanto é que Plutão, que é o regente de Escorpião, rege a psicologia, né? A psicoterapia, todos os trabalhos de cura. Todo curador tem que ter essa energia muito forte, porque é um alquimista, ele vai provocar a cura na pessoa. Então, Plutão faz isso, ele vai desencavar segredos sujos. Não quer dizer que nós tenhamos, mas quem sabe, né? Porque como ele está retrógrado na astrologia significa que não é que o planeta ande fisicamente para trás, mas a gente trabalha com analogia, lembra? Então esse planeta, o Júpiter, nos remete a tomadas de consciência de vidas passadas, de alguma coisa que a gente fez e que agora está precisando fazer o que o Plutão e o Escorpião gosta? Transmutação. A energia de Escorpião é a energia da transmutação, da alquimia e da cura. Essa é a energia positiva, tá? Todo planeta, todo signo tem a dualidade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá? Então, isso. O ano passado foi Saturno que regeu. Então, o que é que aconteceu? Todo mundo diz, o ano passado foi muito difícil, aconteceu tanta coisa. Quem soube trabalhar todas as dificuldades, provações ou testes que aconteceu na vida, esse ano vai ter o que Saturno traz de positivo, porque lembra, todo planeta tem a manifestação positiva e a manifestação negativa. Isso sem conotação pejorativa, de bom ou ruim, porque não existe nada ruim e nada bom na natureza. É apenas, tudo se resume em consciência. Ou é inconsciente, né? Aí a gente chama de negativo, ou é consciente, que a gente chama de positivo. Tá? Mas, então é isso, a gente agora vai colher as recompensas de quem não correu dos testes, quem não se desviou do caminho. Tá? Então, veja bem, o que nós estamos vendo aqui, que todo planeta tem um campo eletromagnético que se manifesta em vários níveis de dimensão, de acordo com a dimensão que você está mais ligado, porque nós somos multidimensionais. Cada um de nós está plugado numa dimensão mais do que a outra. Um, às vezes, é muito emotivo, o outro é muito racional, o outro é muito intuitivo. Cada uma dessas, vamos dizer, qualidades são referentes a dimensões da consciência que a gente traz. Isso tudo é programado antes da gente nascer e está ali no mapa, dá para perceber, dá para ver. Tá? Então é isso aqui. A manifestação positiva é isso que foi o título da nossa palestra, expansão da consciência. Tá? Essa expansão da consciência que traz crescimento, traz novas oportunidades de vida. Se a gente souber trabalhar com a energia do Escorpião. Porque se tiver que mergulhar fundo, vamos mergulhar fundo, por que não? Né? Tá? Então é isso. Agora, tem que buscar conhecimento, tem que buscar um propósito. Porque o Sagitário é aquele centauro que tem uma flecha, quer dizer, essa flecha que está para o alto, né? Essa tentativa dessa ascensão, desse crescimento espiritual. Então eu tenho que ter uma meta. Eu tenho que ter uma meta para chegar em algum lugar. Tá? Então essas são as características positivas. Quem conhece os sagitarianos sabe. São otimistas, né? Têm um senso filosófico, espiritual muito grande, são muito generosos, muito doadores, né? Gregários, gosta de muita gente, gosta de tudo muito. Né? Tá? E também tem uma necessidade muito da moral, da ética, da justiça. Por isso que quando Saturno passou em Sagitário ano passado, né? Nem só no ano passado, de uns 2 anos para cá, começou a acontecer tudo que não era ético, tudo que não era justo começou a vir à tona. Isso foi a passagem do Saturno. Agora, essa necessidade que a gente tem. É um planeta que traz sorte, proteção, intuição, novas oportunidades, otimismo, alegria, tá? Ou seja,
Tem tanta coisa boa aí pela frente, por que eu não vou mergulhar fundo? Vou mergulhar, porque pelo menos eu me liberto, né? Daquelas amarras que me seguram e que me pedem de eu atingir isso aqui. Porque, na verdade, ele é o regente do ano, ele é que está mandando. Ele que está mandando, tá? Então é isso, transcendência do ego separatista. Então, isso tudo é coisa que o Júpiter faz com a gente. Já o Plutão, que é regente de Escorpião, temos que olhar para ele, primeiramente, como eu fiz com Júpiter e agora com Plutão, para a sua energia positiva. Tá? Aí é que entra o livre-arbítrio. Se eu sei a manifestação inconsciente, que é a negativa, entre aspas, a manifestação positiva, né, que é o lado bom, eu escolho que lado eu vou querer. Por isso que a nossa escolha é muito importante. Agora, eu não posso fazer uma escolha se eu não sei. Eu não posso fazer uma escolha se eu não tenho conhecimento. Tá? Então, o conhecimento é a chave de tudo. Tá? Então, aqui diz, ó, traz a capacidade de eliminação, aspirações coletivas, percepção aguçada, tem o culto, tem o velado, tem o hermético. Tá? Agora, traz um poder muito grande. Que poder é esse? Da morte e do renascimento. É o poder da transformação num nível muito profundo. Transmutação. Eu mudo e ajo. Tá? Isso é muito importante. Agora, realmente ele traz situações que, às vezes, a vida obriga a gente a abrir mão de certas coisas. Né? Quando a gente passa por um trânsito de Plutão, entre os 38 e 42 anos, todos nós, seja chinês, japonês, brasileiro, romeno, isso é da natureza humana, entre 48 anos, entre 38 e 42, a gente passa por uma quadratura de Plutão, todo mundo mudou a vida radicalmente. E você não tem livre-arbítrio, não. Aí, nesse caso, você tem que mudar. Porque se não mudar, a energia muda. A situação é criada, tá? Então, é isso. Processo de renascimento. Mas, para que haja esse renascimento, tem que haver uma morte. E para que haja essa morte, simbolicamente, é abrir mão de coisas que eu me apegava muito, ou de um estilo de vida, ou daquela famosa zona de conforto. É isso que ele faz. Então, é isso que Júpiter vai fazer. Júpiter vai começar a mostrar como é, porque Júpiter é sabedoria, lembra que eu falei? Então, ele vai trazer para a gente essa sabedoria de como é que a gente pode processar essas mudanças, tá? O terceiro princípio da vibração hermética, né, do ocultismo, é esse o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo em polos tem o seu oposto. Seu par contrário, ou igual e diferente, são as mesmas coisas. Então, tudo no universo tem o que eu estou falando aqui. O positivo e o negativo. São esses polos. Se eu tenho consciência ou se eu não tenho. Se eu não tenho consciência, às vezes eu posso agir de uma determinada maneira, que depois eu vou ter que consertar as coisas. Né? Então, por exemplo, agora então vou mostrar o outro lado oposto do Júpiter. Eu falei do lado positivo, da manifestação positiva. Aqui a manifestação inconsciente é um lado sombra. Então, o que a gente tem que fazer? Prestar muita atenção. Porque se está num signo que é de uma energia muito forte e de uma energia que não tem meio termo, quem conhece as pessoas de Escorpião sabe, elas não têm meio termo. É 880. Né? Então, isso aí é bom. Mas então a gente tem que perceber qual é o lado que eu quero estar. Qual é o lado que eu quero estar. Porque o Júpiter é isso, ele tem tendência ao exagero. Ele amplia as situações. Tá? Então, tudo que a gente estiver passando, às vezes vai ser muito ampliado, mas também com um objetivo, tá? E aí, então, tem todas as características do lado sagitariano. Hipertrofia de ego, né? Tudo isso você tem que perceber. Por quê? Plutão é um signo de poder. Toda pessoa de Escorpião tem poder. Agora, tem que saber que poder é esse. Né? Porque o poder não é nosso, o poder passa através de nós. Esse Plutão é uma energia transpessoal, está além do ego. Então, não é um poder para eu utilizar dele de uma forma pessoal e egóica. Tá? Embora a vida nos coloque em lugares ou funções de poder, mas isso tem que ser trabalhado, tá? Não para mim, mas para o próximo. Porque, como eu disse, é uma energia transpessoal. Se me foi dado um cargo de poder e eu estou exercendo o poder, seja em que seara for, tá? Seja em que área da vida for, tem que ser em benefício do todo, em benefício do grupo, tá? Inclusive da própria sociedade, né? Tá? Escorpião, como eu falei, é o princípio energético da transmutação, tá? Da cura, lado positivo, tá? Da alquimia. Os grandes alquimistas, né? Os grandes magos têm essa energia.
porque eles estão ali para ajudar o coletivo, as pessoas que estão com ele. Obviamente, tem o lado sombra. As pessoas, às vezes, entram numa função de poder, não importa em que seara seja, espiritual, política, social, não importa, mas começam a trabalhar com essa energia de uma forma muito manipuladora, criam estratégias, criam grupos, criam panelinhas, gangues, e por aí vai, né? Então tá ali, ó. Como é um signo de água, é muito diferente da água de Câncer ou da água de Peixes. Aqui são emoções densas, são emoções fortes, são emoções pesadas, que nos são trazidas por situações muito fortes. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar de olho. Agora, tem sempre esses comportamentos, instintivo, compulsivo, ambíguo. Quer dizer, então o Júpiter pode, olha só, estou dizendo pode, não estou dizendo vai, pode acionar, exacerbar essas respostas dentro de nós, porque eu estou falando no nível coletivo. Depois até mostro como é que a gente percebe isso no nível individual, se a própria pessoa já não está sacando as coisas fortes, né, que fogem ao controle, que estão acontecendo, porque com Plutão tudo foge ao controle, tá? Possessividade, tá? Por que foge ao controle? Eu botei a palavra controle ali, porque o controle é da energia, não é nossa. Ela traz, inclusive, para nós uma energia de uma necessidade de controlar tudo, mas a gente não consegue, tá? A gente não consegue. Então, todas essas características que eu coloquei aí são características de pessoa que tem essa energia muito forte, mas nesse momento nós temos que ficar de olho para que esses tipos de comportamento não sejam exacerbados ou inconscientes ou compulsivos da energia de Escorpião dentro de nós, tá? O outro princípio é o princípio do mentalismo. Isso é uma coisa que hoje em dia se fala muito, a lei da atração, né? Eu atraio aquilo que eu penso, eu atraio aquilo que eu sinto, eu atraio aquilo até que eu desejo, que eu quero ou que eu necessito. Porque querer é uma coisa, necessitar às vezes é outra, tá? Então tudo é mente, tudo no universo é mente, tá? Ainda mais porque nós estamos inseridos no universo, nós somos o universo, nós somos a energia do universo, nós estamos na força eletromagnética do universo. Então nós somos o próprio universo, nós carregamos o universo dentro de nós, tá? Então o universo no seu todo é mental. Há uma inteligência superior que a tudo comanda, que busca o equilíbrio. Isso a gente tem a humildade de saber, né? Que existe uma inteligência superior que tudo criou. Então, quando a gente diz, como eu vou falar aqui, o princípio da cocriação, é a gente saber, eu posso criar sim, mas não crio sozinho. Eu crio com essa inteligência superior o nome que você queira dar, né? Pelo caminho religioso que você tenha, não importa. Tá? Então, isso é muito importante saber isso. Então, há um equilíbrio através de uma incessante troca de energia. E essa energia é exatamente de contração e expansão, contração e expansão. Então, todo mundo fenomenal no universo está sujeito a essas leis, está sujeito a essa linha. Tá? A resposta está na verdade de que o universo em si mesmo é mental por natureza. A mente é a chave para abrir todos os poderes do cosmos. E o cosmos está em nós. Nós somos o cosmos. Então, daí é que surgiu agora uma nova técnica, que é o poder da cocriação. Então, se vocês pesquisarem na internet, tem muita coisa sobre isso, e quem se interessar em começar a trabalhar com este poder, que é o verdadeiro poder, que é mental, porque tudo que foi criado na natureza a partir da mente do homem. Então, a mente é mais importante que qualquer outra coisa. Tá? Então, todos nós, seres humanos, ao pensar, ao sentir, estamos gerando formas, pensamentos, sentimentos. Tem que tomar muito cuidado com essas formas de pensamento, porque tudo que a gente pensa se forma. A gente está criando um campo eletromagnético, pela emoção ou pelo pensamento. Então, criam essas frequências de ondas. Tá? Agora, a gente pode plasmar essas frequências de onda de uma maneira muito positiva, criando algo positivo e projetando para as dimensões superiores. Tá? Porque nós não estamos só aqui. Nós estamos, ao mesmo tempo, em várias dimensões. O tempo todo, toda a humanidade está cocriando e jogando nos planos sutis suas criações. A cocriação se utiliza da matéria-prima do universo, da fonte que tudo é, Deus. Né? Você pode denominar essa inteligência superior que tudo criou, essa diversidade enorme na natureza, no mundo. Né? Então, isso é muito importante.
Colocando a mente, a razão e o discernimento acima das emoções, geramos efeitos positivos. Isso é muito importante quando eu mostrar para vocês o mapa da consciência que esse médico psiquiatra fez. Tá? E tudo isso é sempre, vamos dizer assim, você perceber como é que você... E tudo matematicamente controlado por onda Hertz, dessas ondas eletromagnéticas das nossas emoções. Tá? Então, o que acontece? É muito importante a gente saber o efeito que a gente vai gerar com a qualidade de nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas intenções. Isso aí é muito importante. Tá? Então, as energias superiores da consciência sobre a negatividade do mundo. Então, a gente pode, inclusive, não trabalhar só para nós, a gente pode trabalhar para a humanidade. Né? Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, se agrupam para fazer mentalizações, né? E isso é importante. Esse é o livro do qual eu falo, e este é o médico, David Hawkins, tá? Falecido recentemente. Então, o livro dele, eu não sei se o livro dele tem tradução em português. Eu tenho ele em inglês, eu posso passar para vocês, tá? Que é o nome Poder contra a Força, ou seja, eu não vou usar o meu poder por poder, ou a força pela simplesmente, eu tenho que usar com consciência, tá? E aí ele fez aquele estudo matemático que ele determinou, tá? Determinantes ocultos do comportamento humano. Então ele relacionou os níveis de consciência das emoções das pessoas, desde os níveis mais elevados, que ele chama, né, o nível expandido de consciência. Depois ele tem um nível intermediário, que é o ego se trabalhando para tentar expandir a consciência e sair do nível primitivo, que são as emoções mais densas, tá? De consciência. Tá? Então é isso, é o efeito da negatividade dos níveis inferiores. Culpa, medo, vergonha, inveja, raiva, ódio, essas emoções negativas que a gente conhece. Ele mapeou tudo e tudo foi calculado, dimensionado, medido pelas ondas de Hertz, das ondas... Está aqui, ó, tá vendo? E interessante que ele separou a visão de Deus, a visão da vida, o nível, a frequência vibratória, tá? O tipo de emoção e qual é o processo que é atingido com aquela emoção. Isso aqui, quem mandar o e-mail, eu mando para vocês esse... Se bem que está dentro do livro, entendeu? Mas aqui pelo menos está traduzido. Dentro do livro está em inglês, tá? Então vocês veem que é preciso... Eu marquei ali 200 Hz. É preciso ter coragem. Não é qualquer pessoa que tem coragem, né? Para se trabalhar. Não é qualquer pessoa que tem coragem de reconhecer em si própria determinadas emoções, entre aspas, negativas, tá? Que levem a pessoa ou os outros, ou com quem ela convive, para baixo. Tá? Então tem que ter essa coragem para você começar a buscar, olha lá, satisfatório, boa vontade, né? Aceitação. Então esses são sentimentos que ajudam a gente a fazer essa elevação de consciência, tá? E poder escapar disso aqui. Tem um outro quadro dele que é melhor ainda, que é esse aqui. Tá? Então você vê, o que é esperado de nós, que a gente vibre nessa frequência de 500 Hz, que é o amor. O amor é a saída, é a solução, é a cura, é tudo. Quando eu me refiro no amor, o amor incondicional, né? Por todos os seres, mas até chegar lá, eu preciso me libertar. Quando você vê o nível contraído, né, da nossa aura, ou das nossas energias, das nossas ondas eletromagnéticas, está ali, ó, do medo. E não existe outra coisa na nossa vida hoje em dia, quando você liga a televisão, para quê? Para instalar o medo. Né? Então a gente não pode, de maneira nenhuma, se identificar com isso. Tá? É não ter medo. É ter medo de ter medo, só isso. Porque não o medo vai puxando você, né? A dor, sofrimento, mágoa. Tem pessoas que ficam naquela apatia, naquela inércia, né? Todas essas emoções, culpa, vergonha, a emoção mais baixa é a vergonha. Que é a negação, ele escreve no livro dele que é a negação de si mesmo. A pessoa tem vergonha. Vergonha de si mesmo. Por quê? Né? Obviamente, né, que nós temos que lidar também com o aspecto kármico das nossas escolhas. Nós temos um dharma. Nesse dharma, eu tenho karmas a serem trabalhados. Mas eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que buscar tudo isso. Eu não posso ficar, entre aspas, na ignorância. Tá? Agora, o importante é isso, né? A gente começar
Olha, você vê que o ego sendo transcendido para dominar os sentimentos e todas as ações que a gente tem, né? Começa no desejo. Mas o desejo ainda é algo denso. Que, na verdade, o desejo tem que se tornar uma aspiração, que aí é o desejo da alma. Para chegar no desejo da alma, eu tenho que estar lá na iluminação. Então, tem que começar a ter realmente coragem, ter otimismo, ter disposição, para encontrar aquilo que eu mostrei quando eu coloquei as energias em Yang, né? Dos prótons, elétrons e nêutrons, que é o caminho do meio, que é o caminho da neutralidade. Tá? Por isso que o budismo tem muito isso, a meditação, essa busca dessa neutralidade. Porque a neutralidade é o primeiro passo para você começar a ter o que está ali, disposição, aceitação. Agora, uma coisa é certa, discernimento. O discernimento é algo muito importante para a gente conhecer, saber o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo. A emoção tem que ser controlada sempre pela razão. Não vou dizer que você seja um racionalista, uma pessoa muito racional e que não trabalhe com as suas emoções mais positivas. Pessoas de muito ar, de signos de ar, né? Não estou generalizando, mas estou falando de uma forma, vamos dizer, conceitual. Porque na astrologia tudo contradiz tudo quando você pega o mapa. Tá? Então, as pessoas de muito ar, elas têm muito isso. Um excesso de discernimento, um excesso de razão, muita dificuldade de expressar seus sentimentos e suas emoções. Quer dizer, também não pode. Tá? Então, essa razão, eu tenho que usá-la para compreender, entender, me questionar, procurar saber por que eu estou sentindo isso, ou por que essa situação aconteceu. Tá? Inclusive, eu vou depois gravar um outro vídeo e vou pegar de um por um, desde Áries até Peixes, o nível evolutivo consciencial de cada signo. Isso é muito importante. Porque nós temos um nível muito rudimentar, um nível muito denso, que nós vamos estar nessas energias de frequência hertz muito baixa, mas eu posso estar como ali, transcendendo o meu ego, que aí a gente chama do homem comum. Primeiro é o homem rudimentar, o homem animal. O homem comum e o homem evoluído, o homocósmico, que nós estamos entrando na era do homocósmico. Então a gente tem que fazer um trabalho muito grande, tá? Para começar a subir acima da razão para chegar ao sentimento de amor. Com esse sentimento de amor vem tudo, fraternidade, alegria, felicidade, né? Porque quem acha que a felicidade está fora da gente, está muito enganado. A felicidade reside única e exclusivamente dentro de nós. Então, este caminho de descoberta, de sair de todas essas emoções negativas e procurar ir subindo na sua vibração, né? Vibração medida pelas ondas Hertz mesmo, na sua vibração é muito importante. Porque quando a gente consegue nesse amor, é a vibração que a gente tem que almejar mesmo para se trabalhar, a gente vai conseguir perceber o que é alegria, o que é a paz, o que é a serenidade, o que é a felicidade. Né? E, pasme, a iluminação não são só para os avatares, não. Qualquer um de nós aqui pode se iluminar. Qualquer ser comum. Desde que eu eleve meu nível de consciência, desde que eu me trabalhe, desde que eu não tenha medo. Pega esta coragem que está ali, né? No nível ainda tão baixinho, né? 200 Hz, não tem problema. Daí eu vou melhorando. Agora, é um trabalho consciente. Então, vamos fazer uma vivência aqui que eu vou mostrar para vocês como é. Tá? Eu vou gravar, depois eu mando por e-mail de vocês. Tá? Então, veja bem, esse é o tal do livro. Power versus Force. Ou seja, o que você vai usar? O seu poder ou a força? Né? E é muito importante isso. Isso são trechos do livro, sabe? Olha a importância desse trabalho que esse psiquiatra fez e deixou para a humanidade. Né? E poucas pessoas têm acesso a isso. Né? Então ele diz assim, olha, embora apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico 200 de consciência, que é a razão, como nós vimos, né? A força coletiva desses 15% tem o peso para contrabalancear a negativa dos 85 restantes da população mundial. Então você vê a importância que tem um trabalho individual nosso, voltado para nós, mas também a gente sabe que nós estamos servindo a humanidade. Porque cada um que se ilumina, cada um que muda o seu nível de consciência, cada um que vibra
numa dessas energias, dessas emoções, sentimentos mais elevados, está espalhando para o mundo. Assim como, né, os que estão trabalhando embaixo, na densidade, acaba espalhando para aqueles que não têm consciência. Porque você pode muito bem ligar a televisão, ver aquilo tudo e não se contaminar. Não se deixar permear por aquilo. Mas você tem que ter um centramento. Você tem que saber o que você quer. Você tem que estar se trabalhando, tá? Agora, as pessoas mais sensíveis, mais subjetivas, assim, de uma vida muito subjetiva, tem que se trabalhar o seu subjetivismo, trabalhar a sua emotividade, para não se deixar permear, tá? Um indivíduo que vive e vibra na energia do otimismo, esse é um exemplo que ele dá no livro, e da disposição de não julgar os outros, que o julgamento é 300 Hz, tá? Quer dizer, está num nível razoável, né? Irá contrabalancear a negatividade de 90 mil pessoas que estão calibradas no níveis mais baixos de força. Isso é uma das coisas que liberta a gente para esses níveis mais elevados do amor incondicional, da alegria, da felicidade, é não julgar. O julgamento acaba com você, com o outro, com todo mundo, entendeu? Apenas o amor incondicional faz com que você olhe para aquela pessoa e entenda, né, cada um seu cada um, entende aquela pessoa, por que ela vive desse jeito, ou por que ela está agindo daquele jeito, mas sem julgar. Um indivíduo que vive e vibra na energia do puro amor e da reverência por toda a vida, que é o nível que nós devemos alcançar, 500 Hz, irá contrabalancear a negatividade de 750 mil pessoas. Tá? Ele era um cientista, um médico, mente matemática, tá? Que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Então, toda vez que a gente faz um trabalho para nós estamos trabalhando para a humanidade, nós estamos trabalhando para o grupo, nós estamos servindo. Porque a nossa energia contamina esses números, ele trabalha em cima de números, ele trabalha com a matemática, ele trabalha com a calibração numérica. Um indivíduo que vive e vibra na energia da iluminação, graça e paz infinita, esse é um dos níveis mais altos, né? Irá contrabalancear a negatividade de 10 milhões de pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Tá? Aproximadamente 22 desses sábios que estão vivos hoje vibram nessa frequência Hertz. Óbvio, né? Quando eu disse isso é para uma pessoa comum, mas uma pessoa comum que faz muito trabalho, né? Uma pessoa comum que vive, né? Numa dieta, que vive isolada, que vive, né, sem a contaminação desse mundo que a gente vive. Então, é possível sim. Tá? É possível sim. Tanto é que o Papa está canonizando, beatificando pessoas comuns como nós, né? Mas que já vêm num nível de performance, num nível de resposta ao mundo e às pessoas muito elevado, muito elevado. Essa é a chave de Júpiter em Escorpião. Qual é a chave que ele nos dá? Mudar a vibração. Como é que eu mudo a vibração? Elevando o meu nível de consciência. Como é que eu elevo o meu nível de consciência? Buscando conhecimento. E como é que eu busco conhecimento? Tendo coragem. Para mergulhar fundo. Escorpião inclusive Escorpião na mitologia grega é Hades, Deus dos infernos, ou seja, das profundezas. Então eu tenho que fazer isso, tá? Mudando a frequência vibracional de suas emoções, de seus pensamentos, crenças limitantes, ideologia, assim você muda a realidade de sua vida. Tá? Isso é muito importante. Cocrie, lembra que eu falei da criação? Cocrie uma nova realidade para você. Como? Eliminando o julgamento. Eliminando falsas crenças, crenças limitantes que a gente costuma ter. Isso é muito importante, tá? Por quê? Distorcem a visão que a gente tem do mundo, da realidade. Tá? E se eu estou querendo cocriar uma nova realidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me desapegar de mim mesmo. Isso é que é mais difícil. Desapegar da educação que eu tive, desapegar dos valores que me foram impostos pela sociedade ou pela família, criar a minha nova vida. Isso é muito importante. Viver a sua própria vida, independente de qualquer outra coisa. É o mais importante, mantenha sempre a sua vibração elevada. À medida que levamos a nossa vibração, e sobre a forma de um sentimento, na forma de uma intenção sempre positiva. Isso é que a gente tem que estar se policiando, sempre elevando as nossas respostas emocionais, o nosso sentimento. Mesmo que eu leve uma trauletada, não vou julgar, vou tentar entender.
é não entrar no mesmo nível de ressonância vibratória do que aconteceu. Porque se entrar, você desce. Você cai naquela escala que ele colocou ali, tá? Uma intenção positiva, a ampliação é incrível. Do amor e luz sobre a Terra é enorme. A gente tem sempre que trabalhar isso, tá? Então, aqui são as energias. Esse é o 6º princípio, que é o princípio... Lembra que são 7, né? A astrologia trabalha com todos eles e nós estamos inseridos nesse mundo de vibração oculta. São princípios herméticos, né? Então, é isso aqui, o princípio do gênero. Tudo tem um gênero, né? Masculino, feminino. Então, aqui está bem delineado o que é uma polaridade feminina e o que é uma polaridade masculina. A polaridade masculina, que é a energia Yang, é uma energia de exteriorização, de dinamismo, de garra, de coragem, de a luta, de se projetar no mundo para fora. Para fora, tá? Agora, é racional, é criativo, tudo que vai manifestado. Então, por isso que está ligado à luz. Então, nós estamos sempre inseridos num universo de amor e luz. Amor e luz. Isso é que a gente tem que todo dia pedir para nós, né? Amor e luz. Muita luz. Tá? Agora, a polaridade feminina, né? Já não tem esse nível de atividade, de dinamismo, né? De querer fazer a sua própria vida. Existe uma passividade. A vida dessa pessoa é feita pelas circunstâncias, ela não corre atrás. Tá? Isso é bom para a gente não julgar as pessoas que a gente conhece, porque cada um é cada um. Tá? Então, está aqui, ó. Mas tem um nível de interiorização, um nível intuitivo. Enquanto o outro é racional, intelectual, né? A pessoa de energia feminina, energia Yin, é mais intuitivo, mais emocional, mas também pode viver na escuridão, na inconsciência. Então, tem que saber contrabalançar. Tá? Pessoas dos signos de água e terra, tá? Ou pode até ter um sol no ar, um signo de ar, mas se tem um somatório de ar, de água e terra, vai ter uma energia Yin muito forte. Então, a pessoa tem isso é temperamento, a pessoa tem esse temperamento. Tá? Quando o Yang já são signos de fogo e signos de ar. A gente reconhece isso nas pessoas que têm fogo, essa energia. Tá? Então, está aqui, ó. As energias de fogo podem gerar, né, emoções, sentimentos densos daquela escala do nível de consciência. Tá? Então, isso são características de pessoas arianas, de pessoas leoninas e de Sagitário. Sagitário um pouco menos, porque tem um pouco de sabedoria, mas de vez em quando embarca também. Dependendo da situação, embarca, tá? Raiva, ódio, impulsividade, impaciência, agressividade, tá? Intolerância, autoritarismo, egocentrismo, orgulho, agitação, e por aí vai. Mas se eu tenho consciência disso, desse meu temperamento, pelas respostas que eu dou ao mundo, às situações, eu vou me policiar. E tudo tem saída, porque tem formas de você canalizar isso que aparentemente parece ser negativo, mas não é, na verdade é inconsciente. Com as situações que são criadas, né, os confrontos ou os conflitos que são criados com esse comportamento, a pessoa vai aprendendo e vai procurando modificar. Tá? Vai procurando modificar. Já os de água já tem uma energia mais devagar. Melancolia, tristeza, né? Às vezes depressão, que são as pessoas do signo de terra, Virgem, Capricórnio, Touro, tá? Isso resguardando a individualidade de cada energia, tá? E também de água, tá? Por quê? Água é emoção, é sentimento. As pessoas do signo de água, Câncer, Escorpião e Peixes, são pessoas muito sensíveis. E às vezes não dão conta dessa sensibilidade, né? Então, às vezes pode entrar nesse tipo de características, algumas que eu coloquei ali, né? Tristeza, melancolia, desespero, depressão, medo, pânico, né? Tá? Pessimismo, insegurança, apatia, inércia, sedentarismo. Ou seja, é uma energia de passividade. Tá? Mas que pode gerar muito, olha lá, preocupação, alienação, isolamento, solidão, rejeição, insegurança. São características desses signos de terra e de água. Estou falando tudo isso para a gente saber como é, né? E ele foi, como psiquiatra, ele foi medindo todas as reações das pessoas por essa
técnica de sinergiologia. Mais uma vez falando do caminho do meio. O caminho do meio está ligado ao quinto elemento, ao éter. Então, esse caminho do meio é o caminho, você vê, nem masculino nem feminino, é uma polaridade andrógena. As duas. Tem as duas polaridades dentro de si mesmo. Então, esse é o caminho, inclusive, como eu coloquei na primeira transparência lá, do poder. Do primeiro raio, do poder. O poder vem daqui. Por quê? Quando você consegue integrar o masculino com o feminino, o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, você consegue atingir essa integração. Você consegue esse equilíbrio. E, obviamente, com esse equilíbrio vem tudo de bom. Paz, serenidade, alegria, tranquilidade. Nosso famoso patai, né? Vem daí. Por quê? A gente procura fazer com que a pessoa consiga trazer esse estado de paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio para ela. Mas só se ela for pelo caminho do meio. Como o budismo prega. Então, ali tem, óbvio, amor, perdão, compaixão, fé, serenidade, doação, sublimação, resignação. São características muito elevadas para um ser humano, mas nada que seja impossível. É só um trabalho, né? Tem que se trabalhar. Aí eu pergunto, como é que a gente se trabalha? Vocês têm noção? Alguém tem? Como é que a gente faz essa ponte entre o ego e esse eu superior? Meditação. Mergulhando para dentro. Mas tem pessoas que têm medo de mergulhar para dentro, não quer se conhecer. Então vai ficar nessa dualidade e é complicado, tá? Então isso, a libertação vem através da redenção, do perdão, da compaixão, do amor pelo outro, do não julgamento, tá? Isso é muito importante, tá? Esse é o 7º princípio. Isso é muito conhecido de todos nós, né? Esse é o princípio da causa e efeito, né? Da lei do karma, da lei do retorno. Causei, vou causar esse efeito aqui agora. Tá? Então é o princípio do ajuste do universo que se manifesta em todos os níveis. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Realmente a gente sabe que a gente vive na lei da sincronicidade, né? Assim em cima como embaixo. Nada acontece por acaso. Se acontece, é uma coincidência muito significativa, porque a coincidência não existe. O que existe é sincronicidade. É a lei universal da ação e reação, também conhecida como a lei do karma e a lei do retorno. É tipicamente a lei de Newton aplicada aos fenômenos físicos. Tá? Então, aqui eu vou falar um pouco para vocês entenderem. Ali está o Júpiter, né, em Sagitário. O Júpiter está nesse cantinho aqui, ó. Parece um 4zinho. Escorpião, ou Júpiter em Sagitário, não. Júpiter em Escorpião. Aqui o Escorpião é aquele Mzinho com o ferrão do Escorpião para cima, aqui nesse cantinho aqui. Tá? Então, como eu falei, vai ficar até 8 de novembro. Então, a gente tem tanto tempo para se trabalhar, tanto tempo para mergulhar, né? Tanto tempo para nadar nessas águas lamaçais, né? Que coisa boa, né? Isso é muito bom, ninguém se afoga, ninguém vai morrer, nada disso, é ótimo, tá? Então, esse é o mapa do ano, que a gente chama do mapa do ano zodiacal, porque é o mapa do equinócio de outono. O ano começa, né, quando o Sol está a 0 de Áries, tá? Normalmente sempre em março, no equinócio, 20 ou 21, depende do ano. Aqui no ano de 2018 foi dia 20 de março, às 13h27, que começou o equinócio. Como todo mundo sabe, a gente faz sessão aqui, a gente sabe que é igual, né? Nosso. Então, a energia, durante esse período todo, até chegar ao inverno, está em equilíbrio. Então, como nós fazemos parte da natureza, nós somos a própria natureza, nada como tentar entrar em equilíbrio nós mesmos com essa natureza. Então, esse aspecto, tem vários outros aspectos, nós estamos falando do oportunidades, novas oportunidades de vida, crescimento e expansão da consciência. Né? E que isso é o Júpiter que faz. Então, o que acontece? Quando a gente pega o mapa de uma pessoa, só para vocês verem como isso funciona. Então, está ali, ó, setinha, mostrando o Escorpião. Então, aqui tem, do lado de fora, na circunferência de fora, é o mapa do equinócio. Tá?
Do lado de dentro, só para vocês verem como isso é individualizado. Às vezes a própria pessoa sabe, né? Caramba, eu estou aprendendo tanto que essa situação ela está me fazendo doer, mas eu estou aprendendo. Quer dizer, está tomando consciência com aquela situação, que nem sempre ela é fácil. Tá? Às vezes são situações difíceis de serem contornadas, tá? E que ficam forçando, porque a coisa de escorpião é assim, né? Escorpião força, né? Então, a pessoa vai tomando consciência. Então, o que acontece? O mapa da cliente, era uma mulher, está do lado de dentro. Tá? E aí nós vamos procurar o escorpião, que está na casa 7. Olha o Júpiterzinho ali. Tá? Ali é o tomada de consciência. Agora, através de que situação? O que a gente chama na astrologia casas astrológicas, essa numeração de 1 a 12, deixando bem claro que a nossa vida não se resume só em 12 situações, né? Mas é conforme você vive cada situação. Qual é o teu nível de consciência? Estou no nível físico, vou viver aquilo no nível físico. Estou no nível emocional, vou viver no emocional. Mental, intuitivo, espiritual e por aí vai. Nós somos multidimensionais, então a nossa consciência vai estar plugada numa determinada situação. Aqui, por exemplo, na casa 7, se essa cliente for muito plugada na energia emocional, aqui é a casa do casamento. Então, ela está plugada na energia afetiva. Então, ela vai ter tomadas de consciência e situações vão ser criadas de uma exacerbação emocional muito grande em relação ao parceiro. Tá? Se for uma pessoa muito material, muito financeiro, ligada à financeira, tem a ver com parcerias de negócios. Entendeu? Então, você vive a situação de acordo com o nível de consciência que você tem, de acordo com aquilo que você está plugado. Tá? Então, é muito importante. Por exemplo, vou falar aqui uma situação mais difícil. A pessoa tem um nível muito rudimentar, vai atrair o quê? Situações muito difíceis ligadas a escorpião. Né? Você sabe que o escorpião tem os falsários, tem os ladrões, tem os assaltantes, né? Entendeu? A pessoa vira na esquina, é assaltada, entendeu? Tudo isso você atrai. Tudo isso você atrai, de acordo com aquilo que você cria a expectativa, tá? Então, eu falei num nível bem rudimentar dessas pessoas com as quais você atrai. Casa 7 é isso, quem eu atraio. São todas as associações, todas as parcerias, sejam elas de que natureza for, e pessoas que eu atraio no meu caminho. Quem é um profissional liberal? Cliente. Então, sempre pode ter algum cliente que está passando também por uma situação muito difícil, que ela vai ter que usar o Júpiter positivo, que é a sabedoria, para tirar a pessoa daquela situação. Tá? Agora eu me lembrei de uma pessoa que disse, não sei, mas não é possível. A terceira cliente que eu atraio, ela é psicóloga, energia de escorpião. A terceira paciente que eu atraio, ou paciente, que pensa em suicídio, que é o escorpião, a morte. Né? Então ela atrai aquilo porque ela tem aquela energia de poder curar, de poder ajudar e transmutar aquela pessoa daquela situação. Inclusive, uma atividade profissional que ajuda ela a fazer isso. Tá? Então, agora aqui, nós vamos começar a entender como é que eu vivo isso. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer minha escolha. Vai ser pelo amor ou vai ser pela dor? Hã? Então, aqui eu coloquei primeiro aprendizado pela dor, que é aprendizado inconsciente. Tudo que me acontece, a minha visão é limitada de vida. Eu só vejo aquilo. A pessoa não vai entender, eu fui assaltada logo que dobrei a esquina, né? Vai ver aquilo por um lado negativo. Não, sabia lá a lei do retorno? Lembra dos 7 princípios? Pela lei do retorno, o que foi que ela fez quando se encontrou com este que agora nesta vida é o ladrão que a roubou? O que será, né, que ela não roubou dele antes? Por isso que eu digo, se as pessoas soubessem o que a gente faz aqui, ou começa a pagar aqui, que graças a Deus nós estamos vendo que tem muita gente pagando aqui, mas na outra, mas tem que ter essa visão. E não ver os acontecimentos com fatos que são concretos. Tá? Nós vimos uma outra lei, que é a lei do retorno. A lei de causa e efeito. Se eu estou passando por isso, o que foi que eu não causei a esta pessoa em outra vida? Porque uma coisa é certa, a gente sempre reencontra as pessoas que a gente precisa para crescer e para evoluir. Independente do tipo de situação qual seja. Amigo, patrão, casamento, o que for. Ladrão da esquina, não importa. Tá? Então, o que acontece? A consciência dessa pessoa
é limitada. A consciência dessa pessoa está só na realidade material e emocional, que mexeu comigo, me desestruturou, me deu medo. Agora estou no pânico, não saio mais de casa. Então, o que é que acontece? Mas a pessoa faz isso, ela age instintivamente, toma resoluções na vida dela, não sai mais de casa, não quero mais saber. Agora, tem uns que dizem, não, eu vou me livrar dessa síndrome de pânico. Olha o nível de consciência. Eu vou me livrar, eu vou procurar alguém que possa me curar. Seja um psiquiatra que me dê remédio, ou seja um psicólogo que me faça entender. Ou seja uma organização espiritual que me diga, que me faça entender o outro lado. Quer dizer, então sai, né? A pessoa começa a refletir, ela começa a pensar. Então, veja bem, isso é que se chama ascensão, ascensão da consciência. Está saindo de um nível rudimentar de terceira dimensão, que é o nível físico, de quarta dimensão, que é o nível emocional, e já está começando a caminhar para uma quinta dimensão para poder entender. E isso começa porque saio da emoção para a razão. Quando eu começo a ter discernimento, começo a pensar, começo a tomar atitude, começo a procurar situações que vão me libertar, mas a maioria foge. Não. O maior inimigo de nós somos nós mesmos, a partir do momento que a gente não tem a coragem de se enfrentar. Tá? Então, o que que acontece? Falta de compreensão, falta de entendimento, respostas emocionais descontroladas. Este é o caminho da dor. Este é o caminho do sofrimento. Por quê? A pessoa não está usando a razão, a pessoa não está procurando conhecimento, a pessoa não está procurando ajuda e vai ficar levando, né, certas bordoadas da vida sem necessidade. Eu tenho que entender por que isso aconteceu na minha vida. Tá? Ainda mais com Júpiter em Escorpião, porque as coisas vão ser fortes, ou estão sendo fortes. Tá? As mudanças, o nível de mudanças são drásticas. A palavra é essa, drástica. Mas eu posso escolher mudar de uma outra forma. Tá? Agora sim, eu vou fazer a opção, né, de passar por essa situação, de elevar a minha consciência pela manifestação consciente e o aprendizado pelo amor. Primeiro, a autoestima. Se eu gosto de mim, eu vou procurar ajuda. Vou querer usar a razão. Vou ler, vou à palestra, vou procurar crescer. Que ninguém cresce mais, nem fisicamente agora, quando a gente chega a uma determinada idade, né? Então, vamos crescer no outro nível, tá? Então, todos os acontecimentos da pessoa, ela não compreende, ela é estranha, sente medo, sente segurança, e repente, olha como é que é. Esse nível é o nível de evolução do homem comum. Isso aqui, o homem comum vai assim. Primeiro começa nesse sentido, tá? Porque mistura, não consegue entender, até usar a razão. Até sair desse nível de sentimentalismo, emoção e sofrimento para o nível mental. Mental, tá? Desperta para um nível de consciência mais elevado, porque às vezes, sabe, as situações são tão fortes, tão marcantes, o nível de sofrimento é tão grande, ou o nível de mudança drástica na vida daquela pessoa foi tão grande e ela não entendeu, que ela dá um salto de consciência. Mental. Vou procurar entender. Livros para ler, palestras para frequentar, e a pessoa vai mudando. Isso é muito importante, tá? Então, tem sempre que usar reflexão, o discernimento, a razão, que tudo são atributos da energia mental. Sair da energia emocional para o mental. Isso é importante. Passa a usar o controle mental para policiar as suas emoções. Isso é o maior ganho que a gente tem. Quando a gente começa a dizer, eu estou ficando irritada. Para. Por que eu estou ficando irritada? Qual foi a situação que me irritou? Por que me irritou? Né? Tudo isso é um trabalho. A gente pode ser psicólogo de nós mesmos. Né? Isso é muito importante. Então, esse é o caminho que não é o caminho do sofrimento. O caminho do amor é o caminho da busca do conhecimento. Seja o conhecimento esotérico, espiritual, mas principal, autoconhecimento. Quem sou eu? Quem é essa pessoa? Né? Quem é esse ser que habita aqui? Né? Isso é muito importante, tá? E as pessoas passam pela vida em brancas nuvens, desencarnam, depois vem com testes maiores ainda e não sabe por quê, né? Tá? Eu vou ler isso aqui porque eu achei muito bacana que o Chico Xavier falou. A única missão que temos para estar nesse planeta é de realizar a autocura. Olha que a autocura é isso, é a busca do autoconhecimento. Eu quero me curar de mim.
Isso, aliás, devia até ser um mantra, eu quero me curar de mim. Né? Esse é o propósito que tanto se procura e não qualquer outra coisa. É a própria vida se encarrega de trazer experiências, os relacionamentos que necessitamos, para que tal cura seja estabelecida. Isso é verdade. A gente sempre atrai aquilo que a gente precisa. Não é aquilo que a gente merece, não. Aquilo que a gente precisa mesmo, necessita para crescer, para evoluir. Como é que é essa evolução? Como é esse crescimento? Esse salto de consciência. Porque tudo se baseia na consciência. Nós somos consciências vivas. Tá? Em seu DNA está armazenada uma série de formações potenciais e debilidades que o farão atrair as experiências necessárias para ficar diante daquilo que precisa ser transcendido e purificado. Todos nós viemos com uma série de situações que precisam ser transcendidas, que precisam ser curadas, que precisam ser purificadas. Para isso eu tenho que ter coragem. Tem que ter coragem. Tá? Curar-se significa abandonar a ilusão do medo e aceitar o amor como guia interior. Então você vê que é a escala do psiquiatra, né? O medo, aquela energia muito densa, aquela energia contraída, né? Frequência Hertz mínima, e o amor que está lá em 500. Sem falar das outras lá de cima, né? Que vai até 700 e tanto. Tá? Então veja bem, o que a gente tem dentro de nós que nos facilita para isso? A nossa força interior. Todos nós temos força interior. Como eu disse que a astrologia é uma linguagem simbólica, uma linguagem que traduz, né, o perfil de personalidade de todo mundo, traduz o karma de todo mundo, traduz uma série de coisas, a força interior é traduzida por Plutão. O mesmo regente de Escorpião. Então, o que eu disse? Júpiter não está expandindo? Aproveitem. Até outubro, tenham a coragem de mergulhar na lama, se for a lama, né? Tenham coragem de mergulhar naquele poço fundo, que eu não sei a profundidade disso, até onde eu vou chegar, porque vai ter um prêmio, um reconhecimento muito grande, que é resgatar o poder. E que poder é esse? A força interior. Com essa força interior, você entra em conexão com tudo que você pode aspirar, com tudo que você quer, tá? Dentro de nós está armazenado tudo o que precisamos para nos equilibrarmos. Precisamos apenas de ter fé nas forças cósmicas que nos regem. Essas forças cósmicas, óbvio, elas estão traduzidas no mapa astral da gente. Cada planeta tem um princípio energético, uma força cósmica diferente e um potencial diferente. Como eu disse, Júpiter é sabedoria, expansão e crescimento. Plutão é poder, cura e alquimia. Né? Então, cada um tem. Netuno é transcendência, Urano é libertação. Gente, está tudo no mapa. O mapa é um mapa. Tá? Você sabe onde você tem que chegar. Precisamos apenas ter fé nessas forças cósmicas que nos regem e respeitar a nossa natureza interior para nos curarmos através dela. Óbvio que esse respeito vai implicar no autoconhecimento. Né? Essa é a frase do Carl Jung que diz: não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. E isso é uma grande verdade. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Lindo, né? Claro, a gente só pode descobrir quem nós somos, que luz é. Porque se nós somos energia eletromagnética, nós somos luz. E essa luz, essa energia está encarnada. Agora, nós estamos num caminho probacionário, né? A gente tem uma série de coisas que tem que ser resolvidas. Nós não viemos aqui passear. E nem viemos aqui ganhar mundos de dinheiro, né? Ou roubar todo mundo para ter mundos de dinheiro. Nada disso. A gente veio para evoluir, para crescer. Então, é muito importante ter a coragem de mergulhar na escuridão. Todos nós temos um... O que é escuridão? É o nosso lado inconsciente, a nossa sombra. Todo mundo tem uma sombra. Não existe ninguém sem sombra. Aliás, não existe luz, né? Não existe sombra sem luz também. Tá? Então, isso aí é muito importante. Aqui tem os meus contatos, tá? E tem também... Peraí. Se alguém quiser entrar em contato comigo, né? Por exemplo, para estudar esse livro, para mergulhar fundo, mas não vai ser um estudo só racional, não. É vivenciar essas emoções, vivenciar esse crescimento. Ah, como é que a gente vivencia? É o que nós vamos fazer aqui hoje agora. Uma meditação. Para a gente vivenciar, tá?